Em nosso estudo de hoje, a lição 80 do livro Palavras da Vida Eterna, bendigamos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua contra o mal. Palavra de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repetidamente à saúde quando já se achavam sentenciados à morte. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, acelera-te e aguarda confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. O estudo de hoje, mais uma vez, Emmanuel chama a nossa atenção com relação à nossa língua, com relação às nossas palavras, e ele faz os convites sempre com muita frequência. Volta e meia ele está trazendo esse estudo de novo, chamando a atenção para o cuidado que a gente deve ter com a medida que você julga, você também é julgado. E quando ele vem falar da língua hoje, a gente vai aproveitar para lembrar que quando a gente começa a fazer o estudo da doutrina espírita, e que os espíritos trazem a informação de que todo mundo foi criado num determinado momento, enquanto o espírito foi criado por Deus, de maneira simples e ignorante, isto é, sem saber, sem experiência, tendo que começar tudo do zero, e vai desenvolvendo aos poucos a asa da inteligência e depois a asa da moralidade. Duas asas que promovem o progresso do espírito. Ele vem dizer para a gente, com isso, que se todo mundo foi criado simples e ignorante, todo mundo foi criado da mesma maneira, não existe aquele ditado, o pau que nasce torto nunca se endireita. Ponto. A gente tem que começar a botar isso na cabeça. Todo mundo nasceu para o progresso. Quando a gente vê aquela frase, né, reencarnação, uma questão de justiça, o progresso que não se conseguiu numa experiência anterior, agora se consegue ter nova oportunidade para isso e vai ter quantas oportunidades forem necessárias até que a gente consiga atingir a perfeição. Mas a gente não tem muita noção, a gente não consegue, né? Tem que fazer um esforço para poder mergulhar no que seja você ter sido criado simples e ignorante. E eu sempre pego como referência uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que depois de ter a pergunta e a resposta, vem um comentário de Kardec, e Kardec fala o seguinte, na pergunta 271, fala que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que aquilo que a gente acha mais vil, mais criminoso, né, mais repugnante aqui na Terra, ainda não está no último grau da etapa evolutiva, que tem mundos por aí, onde o embrutecimento e a ferocidade vai uma escala muito superior ao que a gente vê de embrutecimento e de ferocidade aqui na Terra. E também, quando a gente pega aquela informação, todo mundo foi criado simples e ignorante, e nós passamos por lá um dia, todos nós um dia vivemos essa situação de maneira que com o tempo e com as experiências a gente vai progredindo. Então é muito comum, como a gente viu aqui no estudo de hoje, o Emmanuel falando, uma pessoa com uma doença muito grave e de repente recebeu uma autorização do pai e aquele processo de cura do corpo físico acontece de maneira, entre aspas, para a gente, né, milagrosa. Não, mas é porque são oportunidades de prova que a pessoa está tendo. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso, lá no capítulo 5, fala, se fosse um homem de bem, teria morrido. A intenção desse capítulo, desse texto, é dizer para a gente, quando a gente vem para cá para cumprir uma missão e termina de cumprir a missão, a gente recebe a autorização de voltar para a nossa pátria, que é de verdade, que é o mundo espiritual. Mas se ainda não cumpriu, a gente continua aqui.
Então, às vezes, a pessoa recebe uma autorização, o corpo vai todo sendo restituído à saúde física para ele continuar a sua prova. Isso acontece. Ou então, vai ver que conhece malfeitores que se transformaram em homens de bem. Às vezes a gente tem o costume de falar assim, fulano está lá no fundo do poço. E muitas das vezes nós, enquanto espíritos em evolução, a gente precisa chegar ao fundo do poço para descobrir o sofrimento uma face muito cruel, para que a gente se estimule a nunca mais deixar chegar naquela etapa de novo. Então faz parte de um processo da vida mesmo. Às vezes a pessoa chega no fundo do poço para nunca mais. Ele sai dali realmente regenerado, ele sai dali realmente com novas aspirações, enfim. Depois ele fala assim, tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso. Às vezes um problema muito grave e de repente a solução aparece ali. Por quê? Principalmente a pessoa de fé, me lembrei que agora com muito carinho de um tio que estava passando por uma situação muito apertada e de repente ele, ele escolheu uma religião, uma das religiões protestantes, e ele se entregou à prática da oração. E de repente eu estava do lado dele quando o telefone tocou e era um convite de emprego para que ele pudesse, né, começar a trabalhar e começar a receber o dinheiro que ia ajudar ele a equilibrar o lado financeiro dele de novo. Ele bota aqui para a gente, choraste sobre situações inquietantes que daqui a pouco tomaram um rumo salvador quando tudo fazia crer que era em tragédia. Então ele vem chamar a atenção para a gente sobre isso, para que a gente controle a língua antes de tecer qualquer comentário de julgamento. Por exemplo, as pessoas têm o costume de falar assim, né? O filho, para ser bom seria que ele tivesse saúde e tivesse bom caminho na vida. Gente, mas às vezes você recebeu um espírito mais rebelde, né, como filho, como neto, ser responsável, tutora de alguma maneira pela educação daquele filho, daquele neto, é um presente de Deus, e quanto maior for a rebeldia dele, maior também vai ser o seu mérito conforme você conseguir o teu êxito. Então a gente fica pensando às vezes, né, a pessoa, tá bom, e o filho, ele não veio com saúde física dentro do que a gente... ele não veio com saúde física, mas é um espírito muito querido daquela família. Então ele vai abraçar aquela atividade, vai ajudar aquele espírito, e na mente do espírito, no coração do espírito, vai ficar assim. No momento de muita dificuldade minha, quem esteve do meu lado me ajudando foi fulano. É amizade para toda a eternidade depois. Vai ter sempre aquela gratidão. A gente conseguiu um amigo ali para nossas horas difíceis também. E da mesma maneira, a gente às vezes olha para uma criança e vê que essa criança tem um instinto mais perverso, tem uma tendência mais agressiva, precisa de mais carinho, precisa de mais atenção. É ali que a gente tem que dar uma atenção maior e não ficar, fugir daquilo ali, condenar aquilo ali, começar a usar a palavra, principalmente, né, a boca, né? Fulano, essa criança é assim, tem tudo para dar errado. A gente pode até observar isso algumas vezes, mas a gente vai entender, é o desafio que está tendo. Precisa da nossa atenção. E se a gente foi criado simples e ignorante, todo mundo passou por isso. Um dia nós fomos uma criança daquele jeito ali. Alguém teve paciência com a gente. A gente começa a ter uma visão diferenciada quando a gente vê a imortalidade da alma sobre esse prisma. Todo mundo foi criado simples e ignorante. Eu não tenho a menor dúvida de que lá no passado todos nós cometemos vários homicídios, os crimes aí que tem catalogados pelo nosso Código Penal, e com o tempo, dentro da lei de causa e efeito, a gente foi aprendendo o que era certo e o que era errado e foi deixando de lado. Então essa visão hoje da gente condenar, é claro que a gente não vai achar que aquilo é normal. A gente, ao invés de condenar a criatura, a gente vai pensar se essa criatura está numa etapa evolutiva que precisa desse aprendizado ainda. E vamos nos esforçar para que isso possa tomar o seu rumo. Essa que é a intenção, mas não condenar, como ele fala aqui, né? Porque o desmentido talvez chegue ainda hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é um alicerce da lei de Deus. E os espíritos superiores, junto com o nosso Pai maior, estão o tempo todo planejando as nossas provas para que a gente evolua. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, a serena te aguarda confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. E vamos controlar a língua.
Vamos começar a usar a nossa língua só para edificar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.